quarta-feira, 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados, e é claro que a gente escolheu um faleiro nesse clima e para conversar sobre um assunto que eu imagino que te interessa bastante, que é assim, manter o romance sempre em alta. É uma missão não muito fácil por vezes, mas a gente convidou um casal que inclusive reúne muitos seguidores. E quando eu digo muito, milhares de seguidores acompanham esse casal divertido que coloca assuntos importantes na mesa de uma forma única, e eles aceitaram o nosso convite, estão num cenário lindo e a gente conversa a partir de agora com Andréia Jório e Jal Reis, casal especialista, minha gente, em relacionamentos. Andréia, Jal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à CBN Cuiabá. Bom, Marcela, Boa tarde, obrigada, é um prazer. que carinho gostoso esse seu. Obrigado todo o pessoal aí de Cuiabá. A gente tem muitos seguidores de Cuiabá, né? Aí, É sim. incrível o É? carinho da galera. Hoje, daí já muito, mas muito seguidor mesmo, né? Juntando a rede social dos dois, quantos seguidores? Hoje a gente tem mais de 3 milhões de seguidores. Olha isso. Mais de 1 bilhão de visualização. O Caramba! assunto é interessante, né? É um Tá na casal. vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. Que casal, famosidade, inclusive, fazem de uma forma única mesmo. Mas assim, para quem não segue, vamos de cara já deixar o arroba também. E eu vou pedir, porque aqui a gente tem o bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da audiência cuiabana e mato-grossense. Então eu vou pedir para vocês, muito melhor que eu, contarem um pouco da história de vocês, também da criação do Instagram, para quem ainda não conhece, se aproximar um pouco mais desse casal maravilhoso. Olha só, eu e o Jal, a gente se conheceu pela internet, à distância, pelo Facebook, a gente se conheceu. O Jal é um humanitário, ele fazia parte de um projeto que eu acompanhava lá do Espírito Santo, morava em Guarapari, ele morava em Santos. E ele foi chamando a minha atenção, me atraindo, fui vendo que a gente tinha muitas coisas em comum, até que a gente começou a se falar. Eu fui chegando junto, sabe? A gente namorou 3 meses à distância, mais ou menos 4 meses sem se ver. E aí ela veio em Santos me conhecer, e aí já vão fazer 10 temporadas. E quando a Déia começou a falar de fisioterapia pélvica, ginástica íntima, pompoarismo masculino, dá para ficar com a iluminada mais forte, o iluminado potente. Eu falei, cara, eu já trabalhava um pouquinho com o Facebook, já entendi um pouquinho do algoritmo. Eu falei, olha, o mundo precisa conhecer a Déia. A Déia é um fenômeno. O seu conteúdo é maravilhoso. Ela é formada desde 2008 e eu falei, cara, vamos colocar esse conteúdo na internet. E a Déia, ela não tinha muita ideia, porque nem Instagram ela tinha. Não, eu não era do digital. Então, a gente gravava vídeos em casa mesmo, quando a gente saía, ia no barzinho, ia tomar um café. Eram as nossas conversas, e a gente postava nas nossas mídias pessoais. Uhum. O Jal postava um pouquinho mais. Então, era uma forma da gente chamar os amigos e os familiares para conversar sobre alguns assuntos que a gente conversava lá em casa. Então, tipo, depois de 4 anos de relacionamento, o que mudou na intimidade? Ciúmes, a gente conversava muito sobre ciúmes, né? Porque eu cheguei, era um trabalho novo, pessoas novas. Então, tudo que Porque as acontecia mulheres na namoram, né? relação Porque as mulheres fazem sexo sem vontade. Não sei se pode falar assim no também foi programa. um tema muito importante. Pode. Então, a gente veio trazendo vários conteúdos da nossa vida, de experiência pessoal, e também informações a respeito de saúde íntima, de saúde sexual, de relacionamento. Aí o Jal se formou em psicanalista, começou a trabalhar como terapeuta bastante na área do comportamento sexual masculino. E aí o conteúdo foi crescendo de uma maneira muito grande. Porque eu mapeei 3 grandes dores nos últimos 5 anos ouvindo as mulheres no direct, tá, Marcela? Que é, Conte-nos. meu marido não me ouve, não me sinto desejada e não consigo ter orgasmo. Eu falei, como assim? Pra mim isso era muito, muito louco, porque pra mim toda mulher ia pra cama, ela conseguia ter orgasmo. E aí eu fui descobrindo uma atrás da outra que as mulheres ficam 5, 10, 30 anos às vezes não tem orgasmo. Aí a gente caiu exatamente nesse ponto que você começou falando, que é
O relacionamento desgasta e tem jeito? Dá para melhorar isso? Dá para ter um relacionamento gostoso? Dá para... o que é o mínimo que a gente tem que ter, né? Porque não existe o relacionamento perfeito, mas se não for gostoso, não vale a pena. A gente fala que não existe relacionamento perfeito, mas existe relacionamento saudável. É isso aí. Minimamente saudável para você poder prosseguir. E hoje é um bom Hoje você é dia casado pra ou tem lembrar. namorado? Eu sou casada Ou tá solteira? Não, eu sou casada com paixão há 16 anos. Eu sou mãe de 2 adolescentes, é o paixão. E já ganhei um domínio público, todo mundo chama ele assim. E tenho 2 adolescentes em casa. E a gente conversava aqui, ao meu lado, o professor João Edson, Juliana Mondel, meus colegas, e a gente falava aqui sobre separação também. Muitos casais, né? A gente acompanhando casais famosos, porque parece que quando tem uma dificuldade, né, professor, a separação parece ser o mais óbvio ou mais fácil, não sei, e manter essa relação precisa dessas estratégias. Primeiro, boa tarde, prazer falar com vocês. Para a gente chegar nessa questão, eu queria voltar um pouquinho na história. A chamada Revolução Sexual, ela é ali do meio dos anos 60, né? Portanto, está fazendo 60 anos. 58, acho que mais precisamente, né? 58 anos agora. O que mudou desse período para cá? Quais são as transformações que a gente poderia determinar em relação à convivência 2, convivência afetiva 2? Essa é uma pergunta? Isso. Eu acredito que a sexualidade ela nunca foi vista de uma maneira saudável, de uma maneira sagrada. Ela sempre foi alvo de muito bloqueio, muita crença, e mudou muita coisa porque as pessoas foram atrás dessa liberdade sexual, e que agora pode tudo, é de qualquer jeito. E a gente percebe que muitas mulheres, mesmo sendo dessa geração, têm dificuldades sexuais, mesmo com toda a liberdade que elas foram buscar. Porque as pessoas ficaram varrendo a sexualidade por muitos anos para debaixo do tapete. Os pais não falam sobre sexualidade, a escola não fala sobre sexualidade saudável. Na verdade, essa liberdade sexual, ela não foi acompanhada de educação sexual. Então, não houve a informação da forma necessária, nem no que diz respeito à questão afetiva, quanto à saúde íntima. Então, foi uma liberdade que acabou levando muitas vezes para um extremo, por um comportamento muito parecido como o do homem, como se fosse um padrão esse comportamento de liberdade sexual, de ter muitos parceiros, de fazer o que quiser, a hora que quiser, sendo que liberdade, na verdade, é você conhecer e fazer escolhas, é você não ter medo, é você ter conhecimento. Ter autoconhecimento. Ter isso. Então, muitas coisas mudaram em relação à informação, porque ela ficou disponível, só que a pornografia atrapalhou bastante, a questão da idealização dos romances, né, de Hollywood também interferiu. E a gente tem toda uma mudança aí da sociedade, de trabalho, né, da mulher saindo mais. Então, mudou muito, mas a gente vê que essa liberdade, ela trouxe também um número muito grande de disfunções. A gente percebe essas disfunções tanto sexualmente quanto afetivamente nas relações. Então, a gente vê pessoas que vieram e a gente vê uma liberdade muito grande de se falar a respeito do sexo hoje, mas quando a pessoa vai falar da própria intimidade, às vezes ela não fala nem com um profissional de saúde. A mulher vai no ginecologista, mas não coloca as questões dela. O homem procura um urologista para falar de uma disfunção, de ejaculação precoce, ou coisa do tipo, menos ainda. Então, eu acho que falta bastante para a gente, mas o trabalho hoje não é mais tão difícil. Professor, eu fiquei mapeando aí um grupo de mulheres, né, há um tempo, e aí eu fiquei vendo, as mulheres buscam muito mais sobre autoconhecimento, sobre ter prazer, até porque vem sendo reprimida ao longo da história. E a gente, como homem, a gente vem ali se tocando desde os 12 anos, a gente tem essa facilidade, né, nos homens. E as mulheres não tiveram essa, e agora elas querem, elas estão descobrindo, porque tem muita informação, né? A pornografia, por exemplo, investe em tráfego mais de 40 milhões por mês. Então, assim,
E aí trazendo agora para a juventude, para os adolescentes, se a gente não falar de sexualidade de uma maneira saudável, a gente vai para um nível de doença muito grande. E então esse trabalho de educação sexual hoje é muito mais importante do que a gente imagina. Então, quando eu estou falando com as mulheres, eu entendi. Elas entendem muito mais fácil, muito mais rápido. Mas quando vai trazer para o marido, parece que está falando com um muro, parece que está batendo num muro. Né? O homem não gosta de ser cobrado em relação à sua performance. Muitos ficam ansiosos, né? Se sentem desvalidados, e aí acaba gerando uma desconexão maior entre o casal. Então as mulheres hoje têm muita informação sobre sexualidade, quer pôr na mesa de qualquer jeito, mas precisa ter um jeito para poder falar. Os problemas sexuais, eles não podem ser resolvidos na cama. Eles têm que ser resolvidos fora da cama, em momentos afetivos, no café da manhã, no chá da tarde, no almoço. Então, por que sexualidade na nossa casa, lá eu tenho um filho de 21, uma filha de 16, é muito comum a gente falar dos temas que a gente fala abertamente com eles ouvindo, porque para a gente não é um problema. Né? Se não aprender com a gente, vai aprender com pessoas mal intencionadas. Então, eu acredito muito que a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar realmente sexualidade e trabalhar essas questões de disfunções que está cada vez maior. Hoje, 52% dos homens têm algum tipo de disfunção. E a gente tem essa pauta de manter essa relação, né? A gente colocou nesse dia 12 essas dicas valiosas para manter essa boa relação, esse diálogo. E lendo aqui o release de vocês, duas palavras me chamaram a atenção: o poder do elogio e do bom humor, que muitas vezes são esquecidos na rotina do casal. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas duas palavras-chave que devem, com certeza, fazer uma grande diferença nesse bom relacionamento. Olha só o que acontece. As pessoas amam e se sentem amadas de maneiras diferentes. E a gente também vai mudando ao longo do tempo. Então, não dá para a gente achar que, por exemplo, o Jal hoje é o mesmo Jal de 10 anos atrás, por quem eu me apaixonei. Ele mudou, ele evoluiu, os gostos mudaram. Quando eu conheci o Jal, ele gostava muito de receber carinhos na forma de cuidado, se eu fiz uma comidinha para ele, se eu arrumei a roupa dele. Hoje, o Jal não liga para isso, mas para ele hoje é muito importante que eu esteja vendo a evolução dele, que eu esteja validando e elogiando ele como pessoa, como profissional. Então, é muito importante a gente entender que falar sobre carinho e atenção, às vezes, é muito genérico. E é importante perguntar que tipo de carinho, que tipo de atenção. Porque, às vezes, o que a pessoa quer é ser validada, é o elogio, ela quer ouvir que ela é amada todos os dias de maneiras diferentes. Perfeito. Mas ela quer ouvir o eu te amo, quer ouvir o eu ainda quero ser casada com você, eu ainda quero estar com você. A mulher é muito de reafirmação, né? E o homem é muito de admiração. E tudo isso passa pelo elogio, pelo cuidado. E o bom humor nem se fala, né? Você fica casado com uma pessoa que não sorri para você e que não leva a vida de uma maneira mais leve. A gente já vive tempos muito difíceis, todo mundo. Né? Depois da pandemia, eu acho que todo mundo deu uma certa adoecida, e se a gente não trouxer leveza e rir de algumas coisas que acontecem de errado, a gente acaba ficando chato um com o outro. Você quer ver só? Briga por causa da tampa do vaso, que nunca tá do jeito certo, a toalha molhada em cima da cama, essas coisas que geralmente o pessoal faz piadinha e brinca. A vida já é tão pesada, já existem tantas cobranças necessárias, que se a gente não deixar mais leve para quem está do nosso lado, se a gente não conseguir construir essa leveza, tirar essa nuvem cinza de cima da nossa cabeça, da nossa relação, a gente vai ficando contaminado com isso. E aí não sobra espaço para uma comunicação que seja acolhedora. Você acaba julgando demais, porque você está constantemente irritado, pressionado. Então, para que possa ter autenticidade do que você está sentindo, do que você quer passar, para que tenha uma comunicação mais clara, esse humor aí ele tem que estar preservado.
E às minimamente vezes preservado. eu vejo um casal, assim, a gente sai em alguns casais, eu vejo, às vezes, um deles super bem-humorado, conversando, mas quando chega o outro, ou estão os dois, é uma seriedade. Eu fico pensando, gente, mas cadê aquela pessoa que estava aí de bom humor, contando história? De repente, era para aumentar, né? E de repente muda completamente. Vocês têm amigos próximos, observam esse tipo de comportamento, onde em grupo é muito bem-humorado, na relação a dois a coisa é muito sóbria? Sim, isso é muito comum, essa mudança aí. Parece até uma mudança de personalidade, né? Isso muitas vezes esconde alguns abusos dentro da relação, alguns medos, a pessoa não conseguir ser ela mesma, ela ficar muito travada, ter medo do que vai falar, ter medo de ser julgada, ter medo de ser cobrada. Então, isso torna muito evidente que a relação não é saudável. Porque, por exemplo, a gente está num lugar, eu estou num lugar, posso estar com as minhas amigas. Se o Jal passa por lá, ou se ele chega, ou se ele vai me ver, ou se ele é convidado, cara, o Jal é minha pessoa aí nesse mundo, eu tenho que ficar feliz, eu quero mostrar para ele o que eu estou vivendo. Então, quando você tem muitos segredos, quando você se esconde muito você também, mesmo, ou é muito podado, geralmente isso acontece. Tem uma frase que a gente usa nesse livro que a gente lançou, que é: com você, eu não tenho medo de errar. Então, se eu não tenho medo de errar, eu vou ser esse cara despachado em casa. A Déia sabe como é que eu sou. Eu sou despachado, eu sou bem-humorado. E eu sou assim na resenha do futebol, eu sou assim lá em casa. Lógico que eu respeito, né? Eu tenho uma mulher que é autista e ela tem dificuldade de entender algumas piadas ou algumas brincadeiras. Então, hoje... Até disso a gente ri. Hoje eu tenho que ter todo um jeito para fazer ela rir, porque não era do jeito que eu fazia antes. É tudo diferenciado por conta que ela é autista e entende tudo de uma maneira diferente. Mas essa percepção ajuda a gente. A Leila falou, né? A gente tem uma terapeuta também que nos ajuda. E ela falou, cara, vocês ainda vão se divertir muito com a diferença de vocês dois e vão achar caminhos excelentes. Mas o que realmente a gente colocou como um grande hábito no nosso relacionamento é: com você eu não tenho medo de errar. Então, se a gente não tem medo de errar, a gente é livre para brincar em qualquer lugar. Eu já entendo algumas dificuldades da Déia em lugares que está cheio de gente, mas eu não mudo. E nesse sentido, né, de ser outra pessoa, parece que é outra pessoa. Isso realmente atrapalha e esconde muitas dores e muitas dificuldades. Às vezes até dores que não tem a ver com o relacionamento, é da própria pessoa ali que ela já carrega, da criação com o pai, com a mãe, uma série de fatores que a pessoa vem carregando e ainda nunca atentou a fazer essas mudanças e ser ela mesma. Tem gente que tem dificuldade de ser ela mesma. E para um relacionamento, Marcela, professor, ser melhor, eu tenho que evoluir como gente, como indivíduo. Às vezes a gente quer melhorar o relacionamento, mas a gente não melhora como indivíduo. A gente não se torna um ser humano interessante, melhor. Essa, pra gente, é a chave daquele relacionamento que é duradouro e que continua sendo gostoso e saudável, que não cai na monotonia. Vocês permanecem interessantes no relacionamento. Essa é uma busca pessoal. Então, a individualidade, não o individualismo, a individualidade, cada ser ali tem que continuar fazendo o que gosta, tem que continuar na sua jornada, tem que continuar sendo interessante para si mesmo, para ser interessante para o outro. Então, o Jal fala muito sobre essa busca de repertórios, né? Sobre você evoluir como pessoa e trazer isso para dentro da relação. Porque muitas pessoas falam assim, mas 10 anos, 20 anos, 30 anos com a mesma pessoa, deve ser um tédio. Não, não é com a mesma pessoa. É uma mente que se renovou, é uma pessoa que se renovou, que aprende coisas novas, que traz coisas novas, é uma pessoa que vive. E então isso não é tédio, não tem como ter tédio numa vida que se renova. Já, você falou que é formado em psicanálise, né? Vamos pegar um pouco aí a ideia dos arquétipos que se criam, né? Como conviver com eles? Tem o arquétipo do homem religioso, o arquétipo da mulher religiosa, do homem da sociedade, mulher da sociedade, do homem de respeito, da mulher de respeito. E nós sabemos que por trás de tudo isso existe um fator chamado identidade. E agora, sendo até um pouco freudiano, como fazer essas duas identidades se adaptar, apesar dos rótulos dos arquétipos formados? Cara, por isso que relacionamento é tão desafiador, né? Porque
Veja bem, o relacionamento da Marcela com a paixão dela aí, não existia. Ele existe hoje e existe amanhã. Você tem que fazer o relacionamento. E quando você vê, por exemplo, a Déia é autista e eu sou neurotípico, então a gente é totalmente diferente. Só que a gente tem algumas coisas que são muito importantes na hora da gente se escolher e decidir, tomar essa decisão de casar e morar junto. A gente tinha muita coisa que fazia sentido, que eram as questões sociais, as questões para onde a gente vai correr quando tudo estiver errado. A gente tinha muita referência que era parecida, mesmo a gente sendo muito diferente. E isso aproximou. Agora, quando se trata de como fazer um relacionamento com identidades, com pessoas tão diferentes, com crenças religiosas, né, com toda essa diferença, existem 3 pontos que a gente trabalha, né, no relacionamento, quando eu trabalho aqui no meu consultório, que é bons acordos, boa comunicação e tem que ter um bom sexo, né? Tem que ter uma boa química. Mas bons acordos, eu acredito que mesmo sendo diferentes, com identidades, crenças diferentes, se vocês têm a ideologia e o desejo, né, o desejo de estarem casados e de se amar, fica muito mais fácil você vencer as diferenças. Então, assim, tem que estar dentro desse desejo. Faz sentido nossa relação, eu vou trabalhar acordos, bons acordos. E esses acordos eles podem ser mudados, porque como a Déia acabou de falar, eu fui mudando. Eu vou mudando a cada dia. Depois dessa entrevista aqui com um professor inteligente desse, com perguntas dessas, eu tenho que sair daqui melhor. Né? Depois do bom humor da Marcela, eu tenho que sair daqui renovado. Eu sempre pego alguma coisa especial em todas as conversas e entrevistas. Então, isso faz com que eu converse com a Déia depois. Você entendeu, percebeu? Vamos caminhar por esse lado? Porque não existe um caminho, você faz o caminho, não é? E vou dizer mais, professor, se você não se sentir amado, você não consegue amar. E quando você se sente amado, você sabe você quebra qualquer arquétipo. Qualquer um. Pô, todo mundo falava, não vai dar, 10 já não vai dar, vai terminar amanhã. Eu tinha esse arquétipo, eu tinha o arquétipo da mulher religiosa que estava esperando o homem certo para casar. E o Jal do cara pegador que estava no Tinder. Completamente diferentes. Arquétipos não se relacionam. Como era que estava a frase no meu Tinder? As pessoas se relacionam. Então, você tem que achar a pessoa por trás daquele arquétipo. Porque muitas vezes aquilo ali é realmente só a camada. O Jal, ele usava uma frase nas postagens dele, que era assim... achar a mulher ideal não está fácil, mas procurar está sensacional. Eu falei, meu Deus, olha, gente, audacioso. Era nesse arquétipo que eu tava, professor. Aí vem essa mulher manhosa, sem vergonha, e aí ela fica me conquistando, fica me seduzindo, e eu fui me entregando, e o arquétipo do pegador acabou. Hoje eu sou um cara totalmente ligado a trazer educação sexual para as pessoas, né, me posicionando nisso e entendendo cada vez mais as dores das pessoas, inclusive da minha filha, do meu filho e da própria esposa e até da minha mãe, que a gente conversa lá em casa de sexo até com a minha mãe, ela entra na conversa, e ouvindo milhares de pessoas diariamente, eu entendo da minha responsabilidade, do valor que eu tenho para a sociedade. A gente entende aí o compromisso, né? O compromisso, a gente entende essa diferença aí das pessoas. Tem muita gente que ainda vê um casal monogâmico, um casal que se escolheu aqui, hétero que se escolheu. Tem muita gente que se choca, por incrível que pareça, um homem falando sobre sexo na internet. Tem muita gente que se choca, mas eu entendo por que isso acontece. Né? As pessoas não estão preparadas para levar esse assunto a sério. Quando você olha para a sexualidade na internet, tudo é meme. Quando você olha para casamento, virou piada. A gente traz de uma maneira leve, as frases, né? As frases são elaboradas dentro de uma estrutura. Mas aí vem uma pergunta, e aí acho que é mais para a Déia. Não foi mais fácil lidar com essa frase, porque ela reflete muito mais uma verdade do que o conquistador que utiliza outros tipos de frase, que é muito mais uma interpretação para seduzido com a verdade própria? Não tenha dúvidas disso, porque a verdade, ela já seduz você.
eu falei, ele está aberto, ele está sendo franco. Inclusive, ele falava isso, olha, eu não tô afim de me relacionar. Sério, eu não tô assim, não penso em casamento, não penso num relacionamento sério. Eu estou aberto para conhecer Estreitar pessoas, amizade, se rolar uma química, a amizades. gente vai pra cama. Então, o meu interesse é em pessoas. Se essa questão de ficar, não ficar, é a consequência. Mas ele não estava nesse interesse e ele deixou isso muito evidente. Deia, Então, eu já, sabia deixa eu que pedir ele para era um risco. vocês uma pausa, porque a gente tem repórter CBN em todo o país, junto à rede, e daqui a pouco a gente continua esse faleiro. É bem rápido, a gente já retoma. Estamos de volta, 15h34, quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados. E no nosso faleiro, a gente conversa com Andréia Jório e Jal Reis, esse casal especialista em relacionamentos. Em pauta, como manter o romance sempre em alta. Casal, eu sei que no livro vocês compartilham dicas importantes, 21 hábitos para apimentar o relacionamento, livro lançado pela editora Matrix. Eu quero agradecer, inclusive, a toda a assessoria, mas assim, respeitando o nosso horário, 15h35, quais as dicas que a gente consegue destacar esse horário sem que a rede me derrube, mas valiosas para os casais que estão nos ouvindo nesse exato momento? Eu vou deixar a Déia responder, porque eu não consigo falar. É, né? A Déia é mais jeitosa. Olha, tem Vamos uma coisa escolher muito 3, importante, Déia, que é então? essa questão... 3 dicas? 3. A primeira assim. coisa é a seguinte, vamos lá. Você vai fazer uma surpresa? Tenha cuidado com a surpresa, porque às vezes você vai propor algo incrível, mirabolante, muito diferente, que é maravilhoso para você, mas que a outra pessoa não gosta. Entendi. Então, ou então você vai fazer algo hoje, no dia dos namorados, mas justamente hoje essa pessoa não está tão bem. Então, a primeira coisa é cuidado com as expectativas e com as surpresas. Você tem que conhecer minimamente essa pessoa para que você faça algo que realmente encante, envolva. Então, dá uma sondada antes para saber assim, tá na disposição de sair, tá na fase do agito. Então, é muito importante sondar antes. Essa é a primeira dica. Rapidão. Sondar antes de fazer. Vou completar aqui. Eu peguei uma paciente que uma vez colocou uma fantasia de... O horário não permite, amor. Não. Por isso que eu tô falando. Não, eu adoro. Mas é uma Ela vai fantasia. organizando. Não permite. Não é hora disso. Mas assim, o que a gente pode dizer é que tem fantasia que dá vontade de rir também, que fica, se a pessoa não sabe, não entra no clima. É isso que eu ia não é? dizer, exato. Você não faz fantasia sem ter uma comunicação, sem falar, ó, Tudo precisa de um contexto. não faz surpresa sem avisar para o outro. Tem que tomar cuidado com a surpresa. Então, tudo Presta atenção, existe uma hein, gente? preparação, né? A gente tem que sondar o terreno, saber como as coisas estão. Dica, música. Música e iluminação. A gente fala muito sobre ambiente. Um ambiente para conversar, um ambiente para namorar. Tomar um banho. Para tomar um banho, para rir. Então, assim, gente, não tem jeito. Eu tento segurar um pouco e conter, entendeu? As pessoas não tomam banho? Qual o seu signo, Jal? Mas Qual o vamos seu lá. Eu sou Sagitário. Eu sabia. Eu sou o signo do paixão. Tem que segurar. Eles são muito espontâneos, não, Déia? São, muito. E o seu, lindo. Déia? Eu sou apaixonada nisso nele. Eu sou de peixes. Nossa. Mas tá pesado? Fala pra mim. Me dá esse feedback. Conclui, Júlio. Não tá. Conclui. E Vamos lá. Dica 2. Então, a dica 2 é do ambiente. Do ambiente. A música, ela preenche o ambiente e ela não deixa aquele climão, aquela coisa meio vazia. Você pode ver que nos filmes, quando tem uma cena legal, se você tira o som, aquela cena perde um pouco da emoção. Então, mantenha uma música ambiente. Seja na hora que vocês estão preparando a comida, seja na hora que vocês vão namorar, vocês vão conversar. Então, mantenha uma música gostosa de se ouvir, porque ela também ajuda a quebrar o gelo, ajuda a tirar um constrangimento, ajuda a se soltar. E também a iluminação. Uma luz muito clara, ela pode deixar a pessoa, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema com autoimagem. Ai, mas será que ficou aparecendo? Será que eu não passei o corretivo? Será que eu estou com o pelinho travado? Será que a unha isso? O olho aquilo? Então,
uma iluminação com abajur, uma iluminação Um abajur cor de diferenciada. carne. De carmim. Olha, qualquer cor, tá? Não, professor. É porque é assim que a gente faz a Sim, piada, professor. Eu entendi. O professor já Ô, fez professor, ô, professor, eu posso dar a última? Pode. Peraí, eu deixa posso a dar Deia última? filtrar primeiro. Pode, Deia? Ele pode? Pode. Não vou nem filtrar, não vou nem Não, filtrar. mas de boa. Eu vou. Eu confio. Olha só, o prazer de sexta, ele começa na segunda. E a gente tem que começar a entender que não tá na cama esse jogo, tá fora da cama, é no afeto, é no carinho, é no acolhimento, é no cuidado. Manda mensagem, eu tô com saudade de você, sinto sua falta, você é importante para mim. Conversa durante o dia. As pessoas ficam o dia inteiro afastados um do outro, distantes. Chega à noite quer namorar, não vai funcionar direito isso aí. O corpo não responde. A mulher tem um desejo responsivo. As ações de um homem, a mulher quando não está apaixonada, no médio e longo prazo, né? Quando está apaixonada, as coisas mudam. Mas quando não está, a gente precisa trabalhar a afetividade. O homem é muito Sabe? prático. A conexão. Não vai funcionar assim, irmão. Você que está vendo aí a CBN, não vai funcionar assim. Por isso que ela está sempre com dor de cabeça, fugindo. Porque você precisa trabalhar um pouquinho de carinho, abraço, toque, põe no colo, assiste um filme, leva no cinema, vai tomar um drink no final da tarde, vai tomar um café da tarde no posto. Vamos tomar um café da tarde no posto, só nós dois. O cara que é casado, tem filho, ele tem que criar um ambiente. Fala assim, vou sair com os filhos para você se cuidar um pouco mais, ficar sozinha, descansar. Cuida dessa pessoa, porque à noite fica mais fácil, tá todo mundo menos sobrecarregado. O nosso tempo está Sabe acabando. o que acontece? Deixa eu só colocar uma mensagem que faz todo sentido. Vocês falaram de clima e o André já está aqui participando. Ele está dizendo, olha, Marcela, estou ouvindo aí as dicas, me divertindo com esse casal. E muitas vezes na rotina a gente não pensa em música, não pensa em iluminação. Mas depois de ouvir, eu já vou até montar uma playlist. Diz que vai chegar em casa com a playlist. Olha lá, já fizemos a diferença. Ótimo! Tem a nossa playlist lá no Spotify. Só precisa saber escolher a música, né? Tem que saber escolher a música. Tá. Tem que saber. Tem casais que pagar não sabem mais a música que o outro gosta. Atrapalha. Não dá pra namorar com um sertanejo universitário que dá chute um no outro. Mas aí a gente usa o humor nessa hora, entendeu? A propaganda entra e sai gargalhada e tá tudo certo. Ai, gente. Olha, vocês têm a playlist lá pra entrar, clicar e já tem pronta, é isso? Tem playlist pra tudo. Tem playlist romântica, tem playlist para dançar, né? Olha, que isso aí. Antes do professor perguntar... Tem músicas autorais de Djal, tem tudo lá. Olha aí. Eu preciso perguntar, minha curiosidade está aqui me coçando. Vocês estão onde com esse cenário bonito assim, gente? A gente está no Guarujá. A gente aproveitou esse dia aí. De casa. A gente mora em Santos, né? E a gente veio aqui não sei se pode falar o nome do hotel, mas a gente veio no Guarujá, aqui no resortzinho, passar 3 dias aqui para dar aquela conectada, porque a gente também trabalha muito e a gente precisa ter tempo para nós, né? Agora, última dica super importante, que geralmente as pessoas não gostam de ouvir. O grande lance da paixão e do romance está na rotina, porque a maior parte da nossa vida é rotina. Os dias excepcionais, eles são à parte. Se você não tem uma rotina gostosa, saudável, apaixonante, não adianta nada você querer pegar em um dia e viver tudo isso, porque em um dia não dá tempo nem de você se conectar. Então, o grande lance está em investir numa rotina que seja boa. Tá mexendo. Dica valiosa, né, professor? Verdade. Agora, vamos falar de uma coisa bem complicada. Quem não consegue fazer... E aqui não estou dando meu exemplo, não, que eu estou com 30 anos completado e muito bem, né? Mas já passei por algumas situações. Para quem não consegue chegar nisso, por culpa dos... culpa não, vamos tirar a palavra fora, não gosto de culpa. Por problema de um, problema dos dois. A separação não pode ser também um ato de amor? Pode ser, inclusive, um ato de amor próprio. A separação pode ser um ato de salvação. A separação pode salvar uma vida. A separação pode salvar 2 vidas. A grande questão é, por que esse casal está junto? Faz sentido esse casal estar junto? Faz sentido para essas 2 pessoas estarem juntas? Que sentido é esse? Olha só, amor, as pessoas perguntam assim, falam assim, né, nos comentários, vocês salvam casamento, vocês salvam casamento. E a gente fala, não, a gente não salva casamento. A gente entende o indivíduo.
por mais que a gente seja um casal, tudo que a gente fala não é para o casal, por incrível que pareça, é para o indivíduo. Então, não é o casamento acima de qualquer coisa, é o indivíduo. O indivíduo ele tem que melhorar com o tempo. Se o casamento não faz isso, se o casamento abusa do outro, se o casamento escraviza o outro, mantém o outro, né, cativo, isso já não é mais um casamento. E tem outra coisa, a gente acha que amar é uma coisa muito, muito vaga. A gente falou uma vez que só amar não é suficiente, porque cada pessoa ama da sua forma. Então eu amo, mas eu tenho vícios e não trato os meus vícios, então eu acabo prejudicando o outro. Eu amo, mas eu não sou uma pessoa virtuosa, então até quem é sem caráter pode amar. Então a gente precisa entender que nós precisamos de amor, nós precisamos de virtude, nós precisamos entender a necessidade um do outro e fazer as escolhas. Mas só dá para fazer escolha quando a gente sabe a verdade, né? Quando a pessoa esconde, 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 infelizmente você começa a se relacionar e aí depois, muitas vezes com o tempo, você acaba vendo ou descobrindo que não era o que você imaginava, não o que você idealizava. E professor, muita gente casa por um sonho, né? Não é, Sim. ela não faz essa... E casa com um arquétipo, né? Não com a pessoa. Exato. Muitas vezes constrói... Não, casa pelo sonho, né? Infelizmente, o que tem de mulher que casa com a vestido. imagem do pai, do homem casa com a imagem da mãe, depois não consegue encaixar, né? E até o conceito de amor, O sonho né? da festa, viu, professor? Sim. Ainda tem o sonho da festa, do Verdade. casamento em si. E isso é tenso. A pessoa não quer conhecer o outro, as pessoas não querem se dedicar um para o outro. Tem a mulher que não quer mais estar solteira, tenho 30 anos, não quero estar solteira. Então tem o arquétipo da solteirona ainda, que é um outro perigo, porque ele faz com que as mulheres decidam pensando em carência ou medo de julgamento. Então, existem muitos motivos errados para que as pessoas fiquem juntas e permaneçam juntas. Então, você tem que estar olhando constantemente para essa relação. E é uma coisa que a gente faz. Tá fazendo sentido para você? Constantemente. Então, constantemente, eu preciso saber se faz sentido para mim, eu preciso saber para o Jal se faz sentido para ele, se a gente continua querendo a mesma coisa, se a gente continua se querendo. É claro que existe um cuidado, existem as dificuldades, e não é fácil manter um relacionamento, é um trabalho. É um trabalho, então se você não quer trabalho, não se relacione. Sabe como eu mensuro um bom relacionamento, professor? Quando a gente que tem filhos, os filhos olham pra gente, que nem nossos filhos lá, o Rafa, a Júlia, e falam, cara, vocês são de verdade, vocês se amam. A gente entende por que vocês estão dando certo. Quando os parentes que estão em nossa volta, vê como que a gente vive. Então a gente entende que quando a gente melhora, onde a gente convive, que é ali naquela rotina mais dura, né, onde a gente fala que tem que construir uma rotina boa, e as pessoas que são importantes para nós, quando a gente melhora eles com o nosso casamento, a gente entende que a gente está no caminho certo, porque, como a gente falou, não existe casamento perfeito e a gente precisa trabalhar para que o casamento seja saudável, é um trabalho diário. Né? Tá disposto? Constante. Você que está ouvindo aí, você está disposto? É bom, viu? É bom e vale a pena. Oh, casamento é para ser uma coisa gostosa, namoro é para ser gostoso. A gente não tem mais tempo para esse faleiro, mas tenho certeza que foi o primeiro de muitos. Obrigada a vocês aí, encontraram um tempo para conversar com a nossa audiência nesse dia tão especial. Para fechar, fiquem à vontade para se despedir, para repetir o arroba, o livro também. Adoramos o nosso faleiro e com certeza a gente vai conversar mais vezes. Muito obrigada. Um beijo, vou deixar o Jal se despedir. O livro você encontra em todas as livrarias do Brasil e no site da Amazon. E o arroba é Deia e Jal, Deia sem I e Jal. E aí eu quero agradecer a CBN, agradecer a vocês, a Marcela, o professor, todo mundo que está aí, pelo carinho, pelo cuidado e todo mundo que assistiu. Espero que você entenda que o mundo espera pelo seu talento. Você tem um talento e o mundo espera por ele. Então não desista, não desanime. E amem. Amar, você não perde quando você ama, você só ganha. Você só perde quando você não consegue amar. Não endureça o seu coração. Que coisa linda, muito obrigada. Eu desejo
Olha, muita felicidade ao casal, esse relacionamento duradouro nesse nível de energia, né? Nessa troca que a gente consegue sentir daqui. E com certeza a gente vai abordar mais assuntos específicos. Obrigada pela leveza, pela conversa boa. Aproveitem o Dia dos Namorados e até uma próxima oportunidade, né, professor? Bom Dia dos Namorados, Até que a seja sempre. próxima. Celebrem. Um beijo Boa, grande. seja Aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 15 horas 49 minutos.